Tá, professor? Que eu vou para São José hoje no treinamento de biossegurança. Aí eu assisto a aula depois, ok? Tá bom, tranquilo. Tá bom, vou deixar gravado aqui. Então, gente, vocês viram que dá uma certa, né, dúvida na hora que a gente fala sobre anatomia? Por quê? Porque isso não está sedimentado, falta leitura. Isso é leitura, tá, gente? Começa a ler bastante. Aproveitem o tempo de vocês para estudar anatomia. Por quê? Gente, profissional de saúde. Vocês precisam estar o tempo todo lá em cima de livro, estudando, lendo, para poderem ser ótimos profissionais de saúde e ganhar mercado lá fora. Tá? Então, vamos lá. Preocupem-se em estudar a parte de anatomia. Isso aqui eu vou falar um breve resumo do que é importante. Alguns grupos dentais que são de referência para endodontia, ou seja, que têm a aplicabilidade maior na endodontia, as características anatômicas, que são de interesse para a endodontia. Esses grupos dentários são, apesar de todos terem, né, suas características, alguns mais específicos para endo. Então, lateral superior. Vocês lembram do lateral superior? O que tem o lateral superior de característica anatômica que é de fundamental relevância para a endodontia? Curvatura apical. É o dente que apresenta a maior curvatura apical e essa curvatura apical sempre jogado para disto palatino. Palatino, mais para palatino do que para distal, mas quando vai para distal, fica disto palatino. Tá bom? Então, olha só. É importante? Quando vocês estiverem na prática clínica, vocês vão ver qual o grau de importância disso na prática, dessa curvatura. Tá? Para não haver transpasse, não haver retificação do canal, nem também na odontometria a gente acabar fazendo uma mensuração errada e acabar instrumentando no limite errado. Tá? Porque aquela curvatura, quando ela é para distal ou para palatina, quando é para palatina a gente não enxerga essa curvatura. A gente enxerga uma raiz mais curta do que realmente é o tamanho dela. Não sei se vocês estão entendendo isso. Faça um exercício de imaginação, uma raiz curva, que nesse sentido vocês enxergam, nesse não. Nesse sim, a curvatura, nesse não. Então, nesse vocês veem dente desse tamanho. Tá? Só que se eu fizer isso, o dente não tem esse tamanho, o dente tem toda essa extensão. Então, ele é maior. Aqui eu tenho 20 milímetros, mas o dente tem 23, porque tem um rabichinho ali que a gente não vê na radiografia. Entenderam isso? Sim, sim. Importante lembrar disso. Então, lateral tem isso. Lembrem-se do premolar superior. O premolar superior, ele tem sempre duas raízes, aliás, sempre não, né? Mas 90 e poucos por cento, né? 95% das vezes ele tem duas raízes e dois canais. Pode apresentar uma única raiz com dois canais, também pode, mas é muito raro. Tá? O segundo premolar, ele já apresenta na 50% uma raiz, 50% duas. Tá legal? Tem que lembrar disso. Um outro dente que tem bastante relevância, que a gente até cobra muito em prova, é o primeiro molar superior. O primeiro molar superior, ele possui 4 canais em mais de 70% das vezes. Tá? Ao contrário que muita gente pensa que tem 3, ele tem 3 raízes, mas ele possui um canal a mais na raiz mesial, que quando ele aparece, ele é chamado de MV2, mesovestibular 2. Não tem o mesovestibular 1. Esse é o primeiro pré-superior. Primeiro molar superior. Primeiro molar Primeiro superior. molar. 3 raízes, uma raiz palatina, 2 vestibulares. As vestibulares, uma para mesial, uma para distal. Essa raiz mesiovestibular, ela pode apresentar 2 canais. Tá? O que condiciona se vai aparecer 2 canais dessa mesma raiz? O achatamento dessa raiz. Quanto mais achatada essa raiz, maior a probabilidade daquele canalzinho que era redondo ir se dividindo em 2. É isso que acontece. Tá legal? E aí você tem 2 canais na mesma raiz. Isso acontece em quase 80% das vezes. Cada 10 dentes, 8 tem 4 canais e não 3, como muita gente pensa. Tá legal? Tem 3 raízes, 2 canais na raiz mesial. Legalzinho? Então, é bastante importante essa característica, porque a gente, quando vai tratar, muitas vezes trata só 3 e esquece do 4º canal, que é também chamado de 4º canal ou canal mesiopalatino. Tá legal? Que é o MV2.
Dentes também com... Oi, fala. Me tira só uma dúvida. É sobre a lista aqui. A nossa turma vai precisar comprar o localizador? Sim. Mas a gente fala isso quando a gente tiver presencial, tá bom? Ah, tá bom. A gente fala quando tiver presencial, provavelmente vocês vão comprar. Isso aí é um... Como é que chama? Um aparelhinho que vocês vão usar na clínica, não no laboratório, tá? Vamos lá. A gente conversa mais quando a gente tiver presencial, nos primeiros laboratórios sobre isso, sobre os equipamentos. Tá bom, obrigada. Falou. Agora, quem já tem, agora que eu lembrei, né, que você me falou, agora fiquei pensando, quem já tem o localizador, por exemplo, quem vai fazer curso, vai comprar localizador, não precisa entrar no rateio do localizador da sala, né, porque já tem o seu, tá bom? Vamos lá. Então, mais dentes, arcada inferior, incisivo central inferior. Incisivo central inferior, ele devido ao seu achatamento mesodistal, pode apresentar 2 canais, só que os 2 canais, eles são um para vestibular e um para lingual. 2 canais. Então, quando vai abrir, tem que procurar para ver se não tem 2 canais nos primeiros centrais, no incisivo central inferior. Incisivo central inferior. Os laterais, não. Tá? Os incisivos centrais podem possuir 2 canais. Vestibular e lingual. Né? E o molar inferior que eu perguntei para vocês são 2 raízes. Porém, são 2 raízes com 3 canais, podendo apresentar em mais de 30% das vezes 4 canais. Tá? Ele tem 2 canais mesiais, porque a raiz mesial do molar inferior já é achatada por natureza. Ela é uma raiz achatada. Raiz mesial de molar inferior tem achatamento, 2 canais. A raiz distal, ela tem um menor achatamento, então normalmente tem um canal só. Quando ela sofre um achatamento maior, divide em 2. Aí aparece 2 canais com 2 mesiais, 2 distais, 2 mesiais, 4 canais. Tá legal? Isso é o molar inferior. Então, lembre-se por quê. Por que eu começo falando sobre isso, gente? Vocês vão começar com cirurgia de acesso. A cirurgia de acesso, ela depende fundamentalmente da anatomia. Tá legal? Quem vai operar, o cirurgião cardíaco que vai operar um coração, que não sabe quantas cavidades tem o coração, não vai operar. Ou vai matar o paciente. Né? Vocês não concordam comigo? Não parece estúpido até, né? Chega a ser estúpido. Um cirurgião cardíaco abrir o peito de um paciente e falar assim, e agora, cara? Quais são as cavidades? Onde estão as cavidades? É o que vocês fazem. Vocês eu estou generalizando, não vocês turma 7, né? Estou falando do pessoal que está aprendendo. Fazem o quê? Acesso, quer encontrar canal, quer fazer cirurgia de acesso, cirúrgico, sem saber anatomia. Tem nego que já sai furando o dente? Eu entendo porque é um órgão, gente. Ah, mas não é um órgão vital. Depende. Porra, não é vital como o coração, mas que podem trazer problemas como o óbito. É isso que a gente tem que pensar. Então, a responsabilidade de abrir um dente é muito grande. E tem nego que faz assim, não, se errar, errou, arranca, faz implante. Não é assim não, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Então, quando vocês vão fazer um processo cirúrgico, vocês têm que ter embasamento, tem que saber onde vocês estão atuando. Tá legal? Por isso que eu bato na tecla anatomia. Tá? Nos meus cursos de pós-graduação, tá? Principalmente na especialização, né? Se um dia tiver prazer de ter vocês na especialização, vocês vão ver de que a gente martela na anatomia, cara, durante uma carga horária muito extensa. E seminários, e práticas de anatomia, corte de dentes, corte transversal, corte longitudinal. Fica martelando na anatomia, porque tem que saber muito. Aí vocês vão operar, vão fazer cirurgia de acesso. E aí a cirurgia de acesso é baseada na anatomia. Tá? Por que vocês... Vamos fazer uma pergunta para lembrar vocês participarem também. Qual é a forma de contorno de um incisivo central? Seja ele superior, inferior, central, inferior ou superior. Lateral também. Qual é a forma de contorno? Arrisca aí. Vocês querem que eu faça assim? Tipo, Kellen, responde aí. A participar. Rafa, vai lá. Você abriu o microfone? Triangular. Triangular. Mas só triangular? Tem referência. É a base do triângulo voltada para a incisão. Quem não concorda? Todo mundo concorda. E aí? Ana, por que é assim?
Por que a forma de contorno é triangular? O canal é mais centralizado. O canal. Não, mas quando a gente fala de cirurgia de acesso, a gente ainda não entrou no ambiente do canal, tá? A gente está na câmara pulpar, coronária. Isso. Por que a cirurgia de acesso de um central é triangular? Ajuda aí, Amanda, Rafael, Thales. Para facilitar a visualização e para também a instrumentação? Esse é o objetivo. Eu estou querendo saber por que vocês fazem de forma triangular. Por que a cirurgia de acesso, não é que vocês fazem, por que a cirurgia de acesso é triangular? Ela tem esse formato. Vou fazer uma outra pergunta para tentar ajudar vocês. Qual é a cirurgia, qual é a forma de contorno na cirurgia de acesso de um molar superior? Vamos aí. Procura lá no Google. Cirurgia de acesso, forma de contorno de molar superior. Qual é? Lembra o quê? Que forma geométrica? Um paralelogramo? Não lembram, gente? Triangular? Triangular. Estou puxando de vocês. Eu quero que vocês também exercitem um pouquinho aí a parte triangular. Opa, mas também central é triangular e molar é triangular. Beleza. E se eu pegar, por exemplo, um pré-molar superior, primeiro pré-superior, vai, o último dente que eu vou perguntar para vocês, primeiro pré-superior. Oval. Fala aí. É ovoide, não é? Ligou o motor aqui bem agora. Diga aí, primeiro pré-superior, o que é? Ovoide. Ovoide. Agora eu pergunto para vocês, por que esses dentes têm uma forma de contorno com essa representação geométrica? Por quê? Porque o Paiva, Gustavo de Paiva quis assim, ele inventou esse tipo de cirurgia de acesso, esse dente vai ser com esse formato. Eu vou lançar um outro protocolo e eu quero agora que o incisivo central superior tenha uma forma de contorno circular, uma outra técnica. Posso? Não. Não. Não, por quê? Porque por causa da anatomia, Lucas colocou aqui, por causa da anatomia das raízes. É como eu falei para a Ana. Não estou falando de raiz. Cirurgia de acesso, ela está contida na câmara pulpar. Mas o Lucas vai perfurar. Não. A gente tem, então eu vou falar para vocês. Presta bastante atenção. Olha como a gente pega o conceito de uma forma equivocada. Ou às vezes a gente não tem o conceito, por isso que a gente não consegue entender o que a gente está fazendo. A cirurgia de acesso, ela tem esse formato porque a anatomia da câmara pulpar é assim. O desenho interno da sua câmara pulpar tem aquele formato triangular. O teto, quando você tira, é um triângulo. Do molar superior, é um triângulo. Isso é o desenho da caixa. Quem tem caixa de sapato? A caixa de sapato é que desenho? Retângulo. Retângulo. Se você pegar uma caixa de sapato retangular e eu falar assim, tira a tampa, vai virar bolinha? Vai virar uma caixa triangular? Não. Se eu tirar a tampa da caixa de sapato retangular, ela vai ficar um formato, abertura retangular. Peguei uma caixa de bombom. A Amanda ganhou lá do namorado uma caixa de bombom, em forma de coração. Olha que legal, que romântico. E aí eu falo assim, Amanda, tira a tampa, que eu quero ver o formato dessa caixa. Aí ela vai tirar a tampa e vai ficar um formato triangular. É isso? Não, vai ficar com formato de coração. Vai ficar com formato de coração. Porque a caixa é com essa forma. Dente é a mesma coisa. O molar superior, ele tem uma cavidade, uma caixinha lá dentro que abriga a polpa, que a gente chama de câmara pulpar, revestida por dentina, revestida depois por esmalte, mas aquela caixinha interna, ela tem um formato triangular. Triangular. Você faz o triângulo, triangular. Certo? Então essa caixinha está assim. Quando eu tiro a tampa, fica triangular.
Então, se eu falar para vocês, por que a forma de contorno do molar superior ela tem formato triangular? Porque a câmara pulpar é triangular. Porque a câmara pulpar do premolar superior é ovoide. Porque a câmara pulpar dos incisivos é triangular, com base voltada para incisal. No molar é com base voltada para vestibular. Nos premolares superiores é ovoide no sentido maior do seu longo eixo, né? Aliás, o eixo maior dessa forma ovoide, o maior diâmetro é no sentido vestíbulo palatino. Porque eu posso ter ovoide no sentido mesodistal. Está errado. É no sentido vestíbulo palatino. E por que é ovoide nesse sentido? Alguém sabe me dizer? Por que o premolar superior, agora a pergunta é um pouco diferente. Por que a câmara pulpar do premolar superior tem um formato ovoide nesse sentido vestíbulo palatino? Por quê? Por causa da anatomia das raízes? Agora vocês começaram a pensar diferente, tá vendo? Porque eu tenho duas raízes, dois canais. Quais canais? Um vestibular, um palatino. Se eu tenho um canal aqui, a minha câmara pulpar ela tem que dar acesso a esses dois canais. Então, ela é ovoide. E aí vem outro ponto que é legal, que a gente não comenta isso com vocês agora na graduação, mas eu já vou comentar porque vocês já estão bem avançadinhos. A câmara pulpar, a anatomia da câmara pulpar, ela tem um desenho limitado pelos canais. Onde estão os canais? Vocês lembram daquele joguinho? Não sei se vocês tiveram isso na infância, que você comprava lá o pai de vocês comprava na banca, aí vinha aqueles livrinhos de atividades, quando você era criancinha, aí tinha assim, ligue os pontos. Aí você pegava um pontinho com a caneta, ligava no outro, saía um elefante. Lembra disso? Quem já brincou disso? Claro, delícia esse joguinho. Vocês nunca brincaram disso? Lembro, já brinquei, já brincou. Pelo amor de Deus, vocês não vão falar que isso é coisa de velho. Não, na minha época não. Não, é de velho não. É, sim. Só eu, o Jonas e o Anderson sabemos isso? É de velho não. Sacanagem. Não é da Liga. minha época, professor, mas eu já brinquei. Sei. Sei. Eles são tudo sem Quando eu vergonha. nasci já tinha acabado já. Gente, ligue os pontos. Você imagina, eu tenho um canal aqui e um canal aqui. Liga os pontos. É um triângulo. Eu tenho um canal aqui e um aqui. Liga os pontos. Fica ovoide. Olha só. No molar inferior, 4 canais. Eu tenho um aqui. Vira um trapézio. Não é retângulo, né? Não é quadrado. Porque 2 canais estão mais distantes, 2 canais estão mais pertinho. Assim, no molar inferior. Fica assim. Então, fica um trapézio. Uma base maior e uma base menor na hora que você liga os pontos. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Ficou muito demais. Sim. Mas, professor, o formato do contorno do canino também é ovoide, né? Mas é porque a câmara pulpar dele é muito grande? Não, a forma de contorno do canino, como ele tem um canal só, tá? A câmara pulpar, ela é ovoide porque ela tem a cúspide. Mas ele é um outro tipo de um ovoide. O ovoide que a gente está falando, né? Que eles colocam, na verdade, é o formato que chama de vela, tá? Ele não é bem ovoide, ele chama de vela, tá? Ele é redondinho embaixo e tem um biquinho em cima por causa da cúspide. O canino é o único dente anterior que difere um pouquinho a sua cirurgia de acesso por causa da cúspide, tá? Porque vocês aprenderam lá na anatomia com a professora Marília de que os dentes, a câmara pulpar, ela reflete o quê? O formato externo da raiz. Lembram disso? Reflete, acompanha o mesmo formato. Tá legal? Acompanha. Justamente porque eu tenho os canais. Gente, o que vocês têm que entender é de que a câmara pulpar ela é limitada pelos canais. Quando eu vou fazer a cirurgia de acesso, eu abro o dente, eu tenho que tirar a tampa até onde eu encontro o canal. Qual que é o erro que vocês fazem em cirurgia de acesso? Abrem um rombo tentando achar canal. Sabe por quê? Não sabe onde eles estão. Quando o pessoal está fazendo cirurgia de acesso lá no laboratório, no molar, eu vejo que eles estão abrindo, sem sentido. Só abrindo. Eu preciso encontrar um canal aqui. Aí eu falo assim, mas onde está o canal? Quantos canais tem um dente desse? Não sei.
Onde eles se encontram? Não sei. Como é que você quer encontrar um negócio que você não sabe, não tem a menor noção de referência? E aí você fica abrindo, nas cegas. As cegas, né? Não nas cegas, as cegas. Fica abrindo o dente, abrindo, tentando achar uma coisa que você não sabe nem onde está. Então, eu tenho que usar minhas referências anatômicas para poder fazer o buraquinho. E aí eu falo assim, ó, fiz o buraquinho no meio do dente. Para onde eu vou levar minha broca? Onde eu sei onde que tem um canal. Eu tenho um canal palatino, eu levo o palatino. Até encontrar o canal. Encontrei, é ali que para na cirurgia de acesso. Naquela face. Então, se torna muito mais fácil fazer uma cirurgia de acesso assim do que você ficar procurando o canal com broca. Tem que ter referência. Então, quando você estiver lá no laboratório fazendo, nós vamos começar com pré-molar superior. Antes de ir para o laboratório, pega seus materiais de informativos ali e procura como é a anatomia do pré-molar superior. Tem 2 canais, 2 raízes, o formato é assim, sabe? Vocês vão ver como é fácil fazer cirurgia de acesso. Legal? Cirurgia de acesso, gente, é a fase, é engraçado, né? Como é contraditório. Para mim, no meu conceito de ver a cirurgia de acesso ensinando, é a fase mais fácil da endodontia. A fase, não face. A fase mais fácil, a etapa mais fácil é a cirurgia de acesso. É a mais fácil e uma das mais importantes. E olha que é o contraditório. É onde a galera mais erra. É a mais fácil, mais importante e onde você mais erra. O índice de erros de um tratamento de canal é quase que 80% na cirurgia de acesso. Porque não conhece a anatomia. É só por isso. Se você sabe a anatomia, sabe onde estão os canais, você não erra a sua cirurgia de acesso. E é lógico, daí utilizando broca certa, tudo mais. Qual broca vocês utilizam? Técnica, qual broca? Existe uma coisa que a gente chama de ponto de eleição, direção de trepanação e, assim, a forma de contorno, que é a remoção do teto. Ponto de eleição, vocês lembram o que é, né? Onde eu vou fazer o primeiro furinho, onde eu vou eleger a minha perfuração, que a gente chama de ponto de eleição. Qual que é? Incisivo central. Incisivo. Vocês lembram? Diamantada. Qual broca você perguntou? Não. Onde é o ponto? Quadrilátero. Quadrilátero central. Sim, mas quadrilátero central é desse tamanho, tem um espaço grande. No meio. No meio? Mais para baixo. Logo em cima do símbolo? Nas proximidades do símbolo. Então, se você pegar o quadrilátero central do dente, que é o meio do dente, é um pouquinho para baixo. Certo? Não tem segredo. Estabelece ali a olho, não precisa ficar desenhando quadrilátero central na superfície do dente. Bate o olho, aqui é o meio, é um pouquinho para baixo. Mais próximo do símbolo. Vocês não erram mais. É ali que você começa a perfuração. E aí vocês perfuram o dente anterior, vocês perfuram ele com 45 graus, vai perfurando, tá? Até cair na câmara pulpar. 45 graus em relação ao longo eixo do dente. E nos molares, ou aliás, nos dentes posteriores, pré-molares e molares, eu faço o ponto de eleição e a direção de trepanação no mesmo sentido do longo eixo do dente, assim. Então, incisivos é assim, na face palatina, e molares é assim. Vocês já fizeram assim. Vocês não vão fazer assim no laboratório. Vocês vão fazer assim agora, posteriores. Pré e molar, é assim, ó, de cima para baixo. Certo? Então, vai pegar o meio do dente, porque o ponto de eleição dos dentes posteriores é fosseta central, então é no meio do dente, e aí vocês vão até cair na câmara pulpar. Com brocas esféricas, diamantadas ou carbide. E depois, vai passar por uma broca sem ponta inativa. Como é que chama? Endosê. A endosê, com ponta inativa, né? Sem ponta ativa, com ponta inativa, ou seja, não tem corte na ponta. E aí vocês vão tirar o teto com essa broca. Mas eu vou levar essa broca para qual sentido? Onde tem canal. Fechou. Fez cirurgia de acesso. É isso que vocês vão praticar isso no primeiro laboratório. Vocês vão pegar os dentes, pré-molar, molar, não sei o que lá, e não vão ficar abrindo o dente. Abre bonitinho, acha os canais. Pega outro dente, abre, pega bonitinho, fez a cirurgia de acesso. Pré-molar, molar superior, molar inferior, e vão abrir dentes. Tá legal? Eu quero que vocês
abram, seguindo princípios técnicos. Conhece a anatomia, sabe o material, sabe a técnica, não tem erro. Tá legal? Chegar no laboratório, não saber anatomia, vai ficar para trás. Tá legal? Teórica vocês já tiveram. Quer aula de anatomia de novo? A gente pega, grava a aula de anatomia do pessoal da Endo 1, deixa disponível, vocês assistem de novo. Mas é mais fácil vocês pegarem hoje nos livros. Tá? Veja lá, como é que é cada um. Fechou? Cirurgia de acesso? Depois da cirurgia de acesso, o que eu faço? Isolamento. Isola o dente. Belezinha. Vamos isolar o dente. Tá? Na verdade, vocês fazem a trepanação, isola e depois termina a cirurgia de acesso. É assim que faz, né? Então, trepana, ou seja, chega, atinge a câmara pulpar, isola e depois termina a sua cirurgia de acesso. Por que a gente faz assim? Para que vocês não errem o sentido do longo eixo do dente. Dente isolado não dá para ver o longo eixo do dente, aí você se perde. Então a gente pede para abrir na hora de trepanar, caiu na câmara pulpar, aí você isola, porque daí é só tirar o teto, com ponta inativa. Então, isola. Beleza, isolou. O Vitor falou isola. Mas depois, passa para quê? O dente está aberto ali, o que você faz? Usar a ponta inativa e depois a Gates. Para que serve a Gates? Para melhorar a visualização de alargando o canal. Para? Alargar o canal? Forma de contorno, né? Para que a gente usa a Gates? Primeiro, vamos pensar assim, onde eu uso a Gates? Dentro do canal. No canal inteiro? Não. No terço? Qual o terço? Médio. Incisal. Terço médio, incisal. Não. Cervical. Não lembro. Cervical. Aí tem o que vocês. Aí precisa um negócio bem bacana que vocês não estão entendendo. Quer ver? Agora eu vou projetar um negócio para que vocês entendam. Tá vendo? Olha só como é importante a anatomia, gente. Eu bato o pé, vocês vão falar assim, puta, isso é muito chato, cara, negócio de anatomia. Mas é mesmo. Vou abrir aqui para vocês. Vocês têm que saber se localizar. Vou pegar a paradinha aqui. Vocês vão lembrar de mim, assim, puta professor chato, velho. Vocês vão lembrar quando vocês estiverem formados. Lembrar de mim. Eu lembro, meu professor de anatomia chamava Silvio Simões. Um professor de anatomia. Abri aqui. Fechar esse de material, porque não tem muita coisa aberta aqui. Beleza. Vai pensando aí, onde é que eu uso a Gates? Onde é que eu uso? Para que eu uso? Como eu uso? Vai pensando, que eu vou perguntar para vocês. Vai pensando. Então eu abro aqui rapidinho. Anatomia interna. Olha que legal. Abriu? Onde é que eu uso a Broca Gates? Vai na entrada do canal, professor. Opa, tá melhorando aí, ó, na entrada do canal. A entrada do canal fica onde? Em qual terço? Cervical. Oh, tá vendo como vocês sabem? Então é só puxar as orelhas. Né? Terço cervical. Olha aqui. Compartilhar. Anatomia. Isso aqui, ó, gente. Tá grandão para vocês, ó. Ó. Nós temos a divisão. Primeiro, tem que dividir coroa e raiz. Tá legal? Coroa é uma coisa, raiz é outra. Então, quando vocês forem referenciar alguma região do dente, você tem que referenciar certo. Tá? Então, borda incisal é uma coisa. Terço incisal é o terço da coroa. Eu tenho terço incisal, terço médio e terço cervical. Coroa. Tá? A raiz, eu tenho terço cervical, terço médio e terço apical. Então, a coroa tem incisal, médio, cervical. Raiz, cervical, médio e apical. Cervical é sempre na região cervical do dente. Por isso que na coroa vai descendo até cervical
e na raiz começa na cervical. Vocês entenderam isso, gente? Então, a Gates trabalha aqui, ó, nessa região do terço cervical, chegando no máximo a atingir o início do terço médio, mas a gente costuma dizer, como prática, né, clínica, que a gente trabalha o terço cervical, a gente alarga o terço cervical ou alarga a entrada do canal, também está certo. Certo, gente? Então, a Gates é para isso. A Gates entra rodando, né? É acionada pelo micromotor, é uma broca de baixa rotação com ponta inativa. Tanto a Gates como a largo, elas trabalham dessa maneira. Tá? E você tem o desgaste do terço cervical para facilitar a penetração das limas, que vão vir posteriormente. Então, tá certíssimo. Sempre que eu trabalho... Pode ligar, filho. Vai fazer um barulhinho aqui, que minha filha está ligando a parede. Sempre que... Presta bem atenção nisso. Sempre que eu for trabalhar com Gates ou largo, eu tenho que introduzir limas manuais primeiro. Sempre que eu trabalho com algum instrumento que entra rodando no meu canal, instrumentos rotatórios acionados a motor, seja ela broca ou lima, vocês estão entendendo isso, gente? Seja broca ou lima, mas está acionado a motor e gira dentro do canal, qualquer coisa, eu tenho que introduzir limas manuais para criar um caminho para que essa broca entre e não quebre. Isso aí é importante. Então, o que eu tenho que fazer? Pego uma lima manual e vou até pelo menos a lima 15. Eu vou desgastar o terço cervical, depois eu entro com a Gates. Ah, professor, então, mas falaram para mim que eu não posso fiar uma lima dentro do canal. Não mesmo, você não pode ir até o terço médio apical, senão, se for uma polpa morta, você empurra tudo lá para baixo. Se for uma polpa viva, você vai também enovelar ou vai condensar aquele tecido vivo pulpar lá na região apical. Você amassa ele inteirinho lá dentro. E aí? Então, eu não posso introduzir a lima até o terço apical. Eu tenho que me limitar com a minha lima ao terço cervical. Eu abro o caminho na entrada do canal. Terminei lima 10, lima 15, aí eu venho com uma lima Gates ou largo, aí eu alargo a entrada do canal. Entenderam isso, gente? Sim. Aham. Sim. Isso é princípio de instrumentação. Lá na aula de instrumentos endodônticos, técnica de PQC, a gente falou nisso. Sempre, vocês não têm, quem vai à igreja, quem vai dizer que lembra, quem é católico principalmente, não tem os 10 mandamentos? Quem sabe os 10 mandamentos até hoje, todos de cor? Você vai falar não. O cara sabe, professor. Tá, ele sabe, né? Eu também sei. Não sei não. De cor não sei não. Mas alguns. São 10 mandamentos. A endodontia também tem os seus mandamentos. Não são 10, são uns 30. Mas tem. A gente tem que decorar isso, tem que saber isso. Um dos mandamentos, é sempre que você entra com instrumento mecanizado rodando dentro do canal, você tem que preceder uma lima manual. É esse o mandamento, beleza? Não se esqueçam disso. Na hora que você pegar aquela tentação, aquele tesão de enfiar uma Gates na entrada do canal, você fala, opa! E a manual primeiro. Abre caminho e aí você vai. Aí vai bonito, não quebra, não desvia, vai legalzinho. Tá bom? Então, já falamos. Cirurgia de excesso, entrada, preparo a entrada de canal. E aí eu faço o quê? Vocês me contam aí, o que a gente faz? Tá terminando aqui por hoje, tá, gente? O que a gente faz? Depois que eu abri a entrada do canal. Começa a instrumentar? Começo a instrumentar. Aí eu falo para você, Thales, começa a instrumentar o dente aí. Você vai pegar qual lima? X. E aí o tamanho? Qual é o tamanho do dente? Tem que fazer odontometria. Ah, verdade. Esqueci. Vamos medir o dente. Eu tenho que saber quanto ele mede para determinar. Veja bem, medir é uma coisa. Determinar o meu limite de instrumentação é outra. Legal? Prestem bastante atenção nisso, a diferença entre esses dois. Medir é uma coisa. Eu meço. Ó, eu tenho um tubo. Vou apresentar. Pegar uma carga de caneta. Tira a carga da caneta Bic. Tem um tubo. Todo mundo consegue fazer esse exercício de imaginação? Pega um tubo.
certo? E aí eu vou medir. Beleza. Meça o tubo. Ah, professor, tem 20 centímetros. Beleza. Agora, eu vou falar para vocês que desses 20, eu vou trabalhar 19. Isso é limite de instrumentação. Então, o meu dente pode ter 21 milímetros, mas eu vou trabalhar 20. Eu vou trabalhar 20,5. Eu posso trabalhar 19. O jeito que eu quiser, eu que vou determinar. Certo? Entenderam a diferença entre medir e determinar o limite? Odontometria, você mede com o objetivo de determinar onde você vai parar. Onde você vai com o seu instrumento. Até onde? Até o final? Um pouquinho menos? Muito menos? Vou passar? Você tem a referência. Eu sei quanto mede, eu posso escolher. Passo, fico no zero, fico antes, eu escolho. Então, quando vocês vão fazer a medição é feita através da odontometria. Vocês têm a técnica convencional, que é, lembrem da técnica, vocês vão fazer isso ainda, né? Porque no localizador é só na clínica. Então, vocês vão colocar a lima dentro do canal no seu CRI, que é o comprimento real do instrumento. Como é que eu consigo essa medida de CRI? Vocês lembram? K de menos 2. K de menos 2, o famoso K de menos 2. Tudo começa pelo K de menos 2. Tudo começa K de menos 2. Eu não dou um passo na minha odontometria se eu não tenho K de menos 2. Que na Univap é menos 2. Se você for na Unital, é menos 3. Se você for lá na Brás Cubas, é menos 4. Se você for na Unicamp, é menos 2. Cada uma universidade falou assim, meu CAD. Eu tiro quanto eu quiser. Essa é a filosofia de cada escola. A nossa, CAD menos 2. Te dá segurança de você ficar dentro do canal e outras justificativas mais que a gente vai tratar em um outro momento. Mas a gente vai falar de técnica. Então, CAD menos 2. Legal? O que é o CAD? Comprimento aparente do dente. Pego essa medida onde? Tiro o dente e meço? Radiografia. Pela radiografia. Então, eu pego a radiografia, vou pegar a radiografia do dente. Se eu preciso da radiografia, quer dizer, então, subentende-se de que eu já tenho radiografia antes de mexer no dente. Então, pego a radiografia do dente e vou fazer a medição. CAD, tiro 2 milímetros, eu obtenho uma medida real. Eu pego o meu instrumento, coloco os stops, coloco na régua e vejo se tem essa medida. E aí eu coloco dentro do meu canal. E aí eu tenho que radiografar novamente para ver onde o meu instrumento chegou e quanto falta. Quanto falta para chegar no final? Que é o X. Não sei quanto falta. Eu vou descobrir, por isso que é chamado de X. Eu descubro aonde? Na radiografia. Esse X é variável. Varia de caso para caso, de dente para dente, de técnica para técnica. Então, por isso que é chamado de X. Então, eu pego o K de menos 2, coloco a lima no canal, radiografo, e na radiografia eu vou medir quanto falta. Aí eu meço quanto falta. Pô, faltam 3. Beleza. Eu vou pegar o meu CRI, que eu já sei quanto é. Eu já medi na régua, coloquei na lima. Eu já medi e vou adicionar mais 3 milímetros. Certo? E depois de eu adicionar o X, eu tiro 1. Isso é padronização da nossa escola. É o X tira 1, porque eu quero que fique 1 milímetro aquém do tamanho do meu dente, que a gente determina no vértice radiográfico. Então eu pego e tiro 1 milímetro. Eu somo com X e sempre tiro 1. Legal? Então é outra... Como é que chama? Oi. Se for polpa morta, tira meio milímetro. Eu tô vendo no meu caderno aqui. Não, a gente padronizou assim, é 1 milímetro para polpa viva e de meio a 1 milímetro para polpa morta. Entendeu? Ah, é verdade. Tô vendo aqui agora. A gente tem essa variaçãozinha minúscula que tem no final, porque se você chegar um pouquinho mais perto do vértice, tá dentro, para polpa morta. É até aconselhável, tá? De meio a 1. Mas aí, Christian, o que vai me determinar esse meio a 1 aí, só para eu visualizar? Legal. Isso é muito legal. Primeiro,
Na polpa morta, imagina, polpa morta contaminada, tá? Eu não tenho polpa viva lá dentro, tá tudo morto. Material em decomposição, bactérias, sujeira lá dentro. E aí eu tenho que esvaziar o meu canal. Esvaziamento. Eu vou esvaziar o máximo possível. Você imagina aquele tubinho de caneta cheio de terra. Eu vou tirando terra, vou tirando terra, vou tirando terra, vou tirando terra até o finalzinho. Quanto mais eu chegar perto, melhor. Eu não posso ultrapassar. Então, por isso que eu fico de meio a 1 milímetro aquém. No caso de polpa viva, eu deixo 1 milímetro porque eu quero deixar um remanescente vivo naquela região. A polpa está viva. Eu vou cortar a polpa, mas eu quero um toquinho lá embaixo. O famoso cotoco ou coto pulpar. Lembra do coto pulpar? Eu quero deixar. Então eu deixo 1 milímetro. Meio milímetro de coto pulpar eu já estou atingindo quase que o periodonto. Por isso que a gente deixa 1. Tem escolas que deixam 1,5. Tem escolas que deixam 2 milímetros. A gente deixa 1 milímetro de coto pulpar, porque já foi comprovado cientificamente de que esse 1 milímetro de coto pulpar é suficiente para haver a reparação. Aquilo vai calcificar e vai formar um tampão, uma rolha mineralizada naquela região e seu canal virou sucesso total. Tá? Então, polpa viva 1 milímetro, polpa morta eu vou até de meio a 1. Agora eu pergunto para vocês, por que eu não vou lá no zero, no tamanho inteiro da raiz, até o vértice radiográfico? Por que eu não vou até o vértice radiográfico? Vocês sabem? Para não extravasar? Para não extravasar, exatamente. Senão, por quê? Porque dizem não, né? É comprovado de que se eu for no limite zero, eu não estou dentro, eu estou fora do meu canal. Por quê? Anatomicamente tem justificativa. Por quê? Vocês lembram? Isso é questão de concurso público, hein, gente? Só que essa aula aqui eu dou nas aulas de concurso. Olha isso aqui. Por causa Pode falar, João. daquele coto lá, periodontal. Periodontal não. Vocês lembram disso? Está escrito aqui, ó. Não lembro muito bem. Limite CDC. Ó. Pensa comigo. O que está em azul aqui no desenho é canal. É o que a gente trabalha, chama canal dentinário. Depois, quando termina o canal dentinário, começa o canal sementário, que está em verdinho ali. Esse canal sementário não tem polpa. Cemento, ali dentro, do verdinho, é periodonto apical. É ligamento periodontal. A polpa está em azul ali. Confinada em paredes de dentina. Não em parede de cimento. Vocês já ouviram falar que a polpa está dentro de parede de cimento? Não, é parede de dentina. Tá? Fora, acabou o canal dentinário, começa o canal sementário. E esse canal sementário tem uma espessura. Aliás, tem um comprimento que varia conforme a idade. Varia de 0,55 a 0,75 milímetros. 0,75 milímetros de comprimento, o canal sementário. Então, quando eu tiro a radiografia, eu vou enxergar essa pontinha aqui do cemento na radiografia. Vocês estão vendo o meu mouse? Aqui, ó. Sim. Essa pontinha na flechinha do mouse aqui, ó, é que você vai ver na radiografia. E por que eu deixo, então, 1 milímetro aquém? Porque eu tenho que considerar esse espaço aqui, ó. Essa distância. Canal sementário. Então eu tenho que recuar. Certo? Beleza. Então tá justificado aí por que a gente faz isso. Agora, para finalizar, que eu prometi que eu ia só até as 11, tá? Nosso encontro aqui está limitado no Zoom aqui até as 11. Então, como é que eu faço o esvaziamento? Aí depois, na parte 2, a gente vai falar sobre a técnica de instrumentação e obturação, tá bom? Então a gente vai até o esvaziamento hoje. Eu falei para vocês que eu tenho que fazer a medição, odontometria. Eu preciso esvaziar o meu canal. O objetivo nessa etapa, na verdade, antes da odontometria, é esvaziar. Eu tenho que esvaziar o canal para poder limpar ele lá dentro. Não posso ficar colocando instrumento cheio de coisa. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se eu tenho alguma coisa lá dentro e eu enfio uma lima, uma coisa lá dentro tem que sair para algum lugar. Para onde ela vai? Para o ápice.
Então, antes de eu ficar enfiando lima, eu tenho que esvaziar, eu tenho que arrumar uma alternativa para tirar aquilo via embocadura do canal, não para o ápice. Como é que eu faço isso em polpa viva? Eu chamo isso de polpectomia. Eu tenho que cortar e tirar a polpa pela entrada do canal. Concordam comigo? Ninguém ensina a técnica para vocês de empurrar a polpa lá para dentro. Então eu corto e tiro. Chama-se esvaziamento. Na polpa morta, eu tenho sujeira. Não tem como cortar alguma coisa lá. Tem sujeira esfarelando ali. Eu tenho que tirar aquilo via embocadura do canal. Como? Eu inundo o meu canal com substância química, no caso hipoclorito, entro com uma lima e vou agitando, irrigo e aspiro. Por que eu agito? Porque eu quero desgrudar da parede da dentina do meu canal a sujeira. Eu quero que tudo aquilo fique em suspensão. Na hora que eu jogo o sugador lá dentro, ó, saiu tudo. Limpei um trecho. Ah, por que eu não posso inundar o canal e enfiar a lima até o final e fazer a agitação? Porque senão eu empurro coisa lá para o ápice. Então, se eu fizer a limpeza por trechos, limpo um pouquinho, irrigo e aspiro. Limpo um pouquinho, irrigo e aspiro. Até atingir o ápice, eu não empurro nada para dentro do canal. Olha que legal. Isso é penetração desinfetante. À medida que eu vou penetrando, eu vou fazendo a limpeza, a desinfecção do meu canal. Eu vou tirando o grosso. Tá legal? O grosso. Então a gente chama de penetração desinfetante ou também chamado de neutralização do conteúdo séptico do canal. Neutralização. Que eu vou removendo, esvaziando de trecho em trecho aquele conteúdo séptico do meu canal. Aí eu chamo de penetração desinfetante. Olha que legal. Eu vou mostrar um negócio para vocês. Se eu achar aqui rapidinho, isso aqui eu acho muito bacana. Dá pra gente entender bem. Cara, eu levava assim muito tempo, não sei quanto tempo, mas muito tempo para entender o que era essa bendita penetração desinfetante. E hoje eu vou mostrar para vocês, se eu achar o videozinho aqui. Sistema recíproco. Caramba. Rapidão, tá? Só que para fazer a penetração desinfetante, gente, eu preciso saber medidas. Como é que eu vou fazer, esvaziar o conteúdo daquele meu tubo de caneta se eu não sei quanto tempo, quanto mede? Vou ver se eu tenho aqui. Penetração. Sacanagem, eu não coloquei o nome do vídeo. Agora só tá o código do vídeo aqui, eu não consigo achar. Penetração, 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 desinfetante. Putz, sacanagem. Deixa eu ver aqui. Se é esse. Nossa, tinha um vídeo muito bacana aqui de penetração desinfetante, gente. Prometo que eu mostro para vocês na próxima aula, tá? Pra gente não ficar... Eu já vou deixar no gatilho aqui já. Tem certas coisas aí que a gente vai falando, a gente lembra só na hora. Tá? Eu vou deixar no gatilho o que é penetração. É bem legal. A gente fez um vídeo laboratorial, a gente encheu um canal simulado transparente de sujeira. E a gente foi fazendo a penetração desinfetante para mostrar para vocês a eficiência e como é a técnica. Mas eu não estou achando aqui agora. Eu vou procurar e eu mostro para vocês. Então... Christian, oi, pode falar. só para lembrar aqui na polpa morta, você falou que vai por trechos, né? Isso. Polpa viva eu não me recordo, aí a gente consegue fazer por trechos também? Não. A polpa viva, gente, a gente tem que, primeiro, medir o canal para saber onde eu vou cortar, porque eu vou cortar um tecido. Então, eu tenho que saber onde eu vou cortar lá dentro para puxar. A polpa viva, quando você coloca uma liminha fina dentro do canal, se ela não for grossa, tem que ser lima fina, eu consigo fazer com que a lima entre até a região apical sem empurrar a polpa lá para dentro. Porque a polpa, gente, ela não é um tecido que está solto dentro do canal. Ela está agarrada na parede dentina. Vocês têm ideia por que ela fica agarrada na parede dentina? O que agarra a polpa na parede dentina? Assim, agarra. Segurando a polpa nas paredes dentinas. Vocês têm ideia? Ligamento.
Ligamento, não. Ligamento é no periodonto. Por que a polpinha? O que tem na polpa que agarra ela na parede dentina? Fibras? Tem uma célula. Se você... Odontoblasto? Oi? Odontoblasto? Sim, é o odontoblasto. Mas por que ele consegue ficar agarrado dentro da dentina? Vocês têm essa... Tenta imaginar aí. Odontoblasto. Onde fica o Ele odontoblasto? infiltra no tubo. Porque o prolongamento dos túbulos dentinários, o prolongamento da célula entra no túbulo, gente. Não é assim? Anatomia? Eu tenho lá na histologia, eu tenho a polpa, na periferia da polpa toda eu tenho odontoblastos, que produz dentina. E essa dentina ele vai produzindo e vai deixando prolongamento lá dentro do túbulo, então ele fica agarrado. Se eu colocar a lima dentro do canal, a polpinha está agarrada ali. Tanto é que, como é que é a técnica de pulpectomia? Eu pego a lima fina e eu tenho que fazer isso aqui, ó, e descolando a polpa de toda a circunferência do meu canal. Eu tenho que descolar ela, arrancar os prolongamentos para poder puxar. Essa é a técnica de pulpectomia. Mas eu preciso primeiro saber qual é o tamanho do dente. Então, a odontometria, nos casos de polpa viva, eu faço antes desvaziar o canal. Não é assim? Esvaziar é tirar a polpa. Então, eu meço antes. Então, a odontometria é feita antes de esvaziar. Eu meço, faço os cálculos, radiografo, somo X, tiro 2, tiro 1, aqui lá, coloco, confirmo, deu certo minha odontometria? Está 1 milímetro aquém do vértice radiográfico? Beleza, agora eu vou descolar a polpa nessa medida e vou tirar. Ficou claro a pulpectomia? Já. Ficou, né? Rafa, odontometria na polpa viva, eu faço antes ou depois de esvaziar o canal? Antes. Certo? Lucas, antes ou depois? Lucas, sem áudio. Responde aí no bate-papo. Antes. Ele respondeu aí no bate-papo. Antes. Então, beleza, pegaram, né? Polpa viva, antes. Por quê? Tenho que primeiro saber com a medida para saber onde eu vou cortar a polpa. Belezinha. Esvaziou, show de bola. E na polpa morta? Posso fazer odontometria antes? Para fazer odontometria antes, eu tenho que colocar a lima lá dentro, até a região apical, para radiografar e confirmar. Posso fazer isso? Não. Eu tenho que ir esvaziando. Então, à medida que eu vou medindo, fazendo os procedimentos de odontometria, à medida que eu vou fazendo CRI, fazendo X, confirmando CRT, eu tenho que ir esvaziando o meu canal, para que onde a lima entre, esteja vazio já. Conseguem compreender isso? Eu tenho que ir esvaziando aos poucos. Então, eu vou colocar 17 milímetros. Eu esvazio os 17 milímetros, coloco a lima e radiografo. Somei o X, tem que ser mais 3. Eu vou pegar esses mais 3, vou limpar esses mais 3, chacoalhar, irrigar, aspirar várias vezes, coloco essa lima com 20 agora e radiografo. Entendeu? Então, eu vou fazendo odontometria concomitante, ao mesmo tempo que eu esvazio o meu canal. Eu esvazio e vou medindo. Vou medindo e vou esvaziando. Polpa viva eu faço antes. Polpa morta eu faço junto. Ao mesmo tempo que eu vou esvaziando, eu vou medindo. Só que eu termino a minha odontometria depois que eu já esvaziei o meu canal. Porque na hora que eu vou confirmar a minha radiografia de confirmação, o meu canal já está vazio. Então, quando é que, se perguntarem para você, a odontometria termina quando? Depois do esvaziamento em polpa morta. E antes do esvaziamento em polpa viva. Agora, vocês sabem que o procedimento técnico é durante, mas termina depois. Então, por que eu falo sempre assim? Que é junto, mas termina depois. Porque quando vocês forem prestar concurso público lá fora, vai cair questão qual é o momento oportuno de se fazer odontometria nos casos de polpa viva. Beleza, é antes, isso é fato. E nos casos de polpa morta? Tem questões que coloca concomitante, tem questões que coloca depois.
ambas estão certas. Depende da visão de quem criou a questão. Nunca vocês vão ver as duas, concomitante e depois. Nunca. Não vão ver, pode ter certeza. Tá legal? Agora, sempre que aparecer lá, questão, qual é o momento que a gente termina a odontometria em polpa morta? Depois de esvaziar. Depois do esvaziamento. Eu termino. Radiográfico confirmou, beleza, vou instrumentar. Já está vazio. Certo? Certo, professor. Certo. Então, belezinha. Então, paramos na fase de esvaziamento. Eu vou começar a revisão parte 2 na parte de instrumentação. Instrumentação direta, a gente começa às 8 horas da manhã. Na próxima sexta-feira tem biba. É isso? Isso, foi o que você falou. E na outra, a gente faz revisão parte 2, que é dia 26. Não. Confundi já. Não, para vocês não tem parte 2. Para vocês não tem parte 2. Agora que eu lembrei, parte 6 não tem, é tudo hoje. Só que vocês devem estar cansados já, né? Tem 3 horas e 25 que a gente tá falando aqui. Não, tem 3 horas e 25? Não. Por que não tem? Oi? Diga. Sexta que vem não tem? Sexta que vem é o Biba. E na outra é laboratório. Né? Então vamos fazer... Instrumentação fica de dever de casa. Não, vamos fazer o seguinte. Tem várias opções. Vocês podem, a gente pode fazer essa parte 2 junto com a outra. Você não tem nenhum vídeo pronto já dos outros dois? Coloca no AVE, a gente assiste. Eu ia falar isso também. A Endo 2, ela tem revisão, parte 1 e parte 2. A gente dividiu a Endo 2 em 2 partes. E vocês querem tudo junto. Porque a gente compartilha com o Biba, então eu tive que dar tudo junto. Mas a gente tem revisão parte 1 e revisão parte 2. E eu vou gravar essas aulas, e essas aulas vão ficar disponíveis para Endo 3, por exemplo. Revisão parte 1 e revisão parte 2. E vai ficar disponível para vocês também a parte 2. Tá? Eu vou deixar disponível, assim que a gente fizer a parte 2, eu gravando, eu deixo disponível para vocês logo em seguida. E tem uma outra coisa. Se vocês quiserem, tá? Ó, para quem pode, quem quiser, fica o convite. Cadê? Tá aqui. Vou mostrar para vocês o dia aqui, ó. Compartilha. Ó, nesses dias eu vou mostrar o calendário da Endo 2 aqui, ó. Tá vendo? Dia 18 vai ser essa parte que eu falei com vocês. Quem quiser ver de novo, entra no dia 18, marca aí no celularzinho, agenda ali, ó. Dia 18 de fevereiro, às 14 horas, eu vou fazer revisão parte 1. É o que eu fiz com vocês hoje. Belezinha? No dia 25, deixa eu até parar de gravar aqui para não ficar muito pesado. Então, vai gravar um pouquinho.